Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HCTR, um fundo aí que nos últimos dias vem oscilando bastante sua cotação. Ela subiu bastante, depois ela caiu. Vejo muitos investidores iniciantes, principalmente ansiosos, alguns querendo saber se a cotação vai subir, se vai cair, se tem que comprar, se não dá mais para comprar. Enfim, como que a gente descobre isso? Estudando fundamentos. Então aqui no relatório gerencial desse mês tem bastante informação. A gente vai acompanhar aqui as operações, ver as atualizações, vou tecer alguns comentários. No final disso, tenho certeza que você que está estudando aí uma compra ou uma venda vai se sentir mais preparado para comprar ou para vender, enfim. Lembrando que, pessoal, sempre estudem fundamentos, beleza? Então vamos lá. Algumas informações importantes. Patrimônio líquido do fundo, 2,4 bi. Guardem essa informação porque eu vou remeter a ela em breve. O valor da cota a mercado no fechamento do relatório estava aqui em R$ 49,50. Cotação subiu um pouquinho mais, está na casa dos 60, R$ 62 reais no momento aqui que eu estou gravando. Número de cotistas, mais de 208 mil. Aqui a gente tem taxa de administração, gestão e taxa de performance. É um fundo com uma taxa considerada alta pelo mercado. Bom, no último mês, então, ele pagou aqui 50 centavinhos por cota, o que representa um dividend yield em relação à cota patrimonial de 0,42 ao mês. Se vocês fizerem uma conta rápida aqui, ao ano, isso dá mais ou menos 5, 5,2, mais ou menos, fazendo uma conta de cabeça. Então é um dividendo bem baixo. Até por isso, em razão disso, o fundo está gerando pouco caixa, que a cotação caiu bastante e no preço, quando aqui esse dividendo foi distribuído, no preço da cota atual, ele geraria ali 1% ao mês. Então, quando um fundo ele vai passar por uma situação delicada, está passando por uma situação delicada, a cotação cai para que o yield faça algum sentido. Então, aqui a gente vê esse movimento da cota desvalorizando, para que nesse dividendo de 50 centavinhos o fundo pague 1% ao mês. Quem está lá no grupo do Telegram, quando esse fundo estava despencando, lá caindo abaixo dos R$ 100, começou ali, ter uma queda mais acentuada, eu cheguei a comentar no grupo que o meu preço naquele momento base era de R$ 53 reais. Acabou que o fundo caiu até mais do que isso. Enfim, comentários do gestor. Aqui tem um longo comentário da gestão fazendo um cenário macroeconômico, nacional, internacional, basicamente para comentar sobre a crise. E aqui no final, novamente, ele ressalta que o waiver não constitui perdão da parcela da dívida, ele simplesmente posterga essa cobrança em troca de algumas contrapartidas. A gente vai comentar disso mais abaixo. Aqui novamente a gestão continua afirmando que ela segue analisando ali a saúde financeira das operações, visando defender os interesses dos cotistas, seja pela sustentação do caixa das companhias neste cenário de mais turbulência, ou seja, dar ali mais waiver, tentar recuperar aquela operação junto àquela empresa devedora, ou em última instância, pela execução das garantias previstas das operações. A minha opinião, já expus aqui em outros vídeos, tem um ponto de inflexão que é muito difícil de mensurar, mas que a gente tem que acompanhar, que é, se eu der mais waiver e cobrar mais taxa para essa operação, para esse devedor, quando chegar o momento do pagamento, ele vai estar realmente saudável? Se sim, beleza. Se tem algum tipo de dúvida, não sei, será, ao meu ver, executa a garantia. Obviamente que quem investe nesse fundo tem que confiar nos gestores e na avaliação que ali eles estão fazendo. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like, beleza? Isso ajuda demais aqui a divulgação do vídeo. E se inscrevam também. Estou trazendo 2 vídeos por semana. Quero aumentar essa frequência, começar a falar um pouquinho de Fiagro. Em breve vem uma área de membros. Estou tentando preparar aí algo diferente do YouTube para vocês. Reestruturações. Então aqui ele vai comentar um pouquinho de como são as reestruturações, tá? E basicamente é você dar um fôlego ali para aquela empresa e você tem contrapartida. Então aqui ele colocou alguns exemplos para a gente. Aumento na taxa de juros, full cash sweep, participação em comitês e acesso a ferramentas de gestão da empresa, entre outras. Aumento da taxa de juros é uma contrapartida, obviamente, mas tem que mensurar aquilo que eu falei para vocês. Simplesmente
eu tenho um devedor que a taxa dele, um exemplo, tá? É IPCA mais 10. Eu vou dar um waiver de um ano e daqui a um ano vai ser IPCA mais 11. Ele não está conseguindo pagar IPCA mais 10. Daqui a um ano, que não é tanto tempo, ele vai conseguir recuperar, sim, de uma forma tão rápida essa operação para me pagar IPCA mais 11, mais, né, correção, tudo mais que, enfim, correu nesse ano. É complicado, você tem que realmente conhecer muito aquela operação e ter certeza disso. Se sim, beleza. Aí a gestão coloca aqui, ao alongar o prazo de uma operação para o credor, o CRI adicionará a cauda dos recebíveis à operação, faixa de parcelas futuras que superam o prazo atual do CRI, aumentando a garantia e melhorando a saúde financeira do mesmo. As operações do HCTR que estão passando por este processo são, aí ele elenca aqui para a gente, EDA, Resort Lago 4, Resort do Lago Parque, Búzios Beach, já em tratativas junto às securitizadoras e devedores, a fim de reestabilizar o fluxo financeiro e cronograma dos CRIs. Enfim, pessoal, tem que confiar na gestão, tá? É algo delicado. A gente vai ver daqui a pouco que a situação ali do GPK, Gramado Parques, né, ela é realmente delicada. Aqui a gente tem um pouquinho do Grupo One. Eu não vou ficar aqui repetindo sobre os waivers e as garantias, eu já fiz muito vídeo disso. Então aqui basicamente tem que aguardar, né, o ano que vem para ver se essa companhia vai conseguir se reestruturar e fazer os pagamentos. Grupo Gramado Parques. Aqui sim a gente tem uma parte que eu gostei, que é explicar um pouquinho do que é o Grupo Gramado Parques. Não tinha visto isso ainda em outros relatórios deles. Depois a gente comenta um pouco das operações. Então vamos lá. O Grupo Gramado Parques ele atua no ramo de hospitalidade e entretenimento e é dividido em 4 verticais principais. Então, 1. Incorporação, 2. Comercialização, 3. Parques temáticos e 4. Rodas gigantes. Cada vertical está contida dentro de um fundo de investimento, onde a família Cagliari, sócios fundadores do grupo, se mantém como sócia majoritária, mantendo o controle da companhia. Legal, então aqui um overview para quem não conhece o Grupo Caramado Parques e família Cagliari. São aqui elementos importantes. E já adianto, a gente tem ali movimentação no Serra Verde, eu vou comentar daqui a pouco, onde eu fiz um vídeo, deve ter uns 10, 15 dias, eu citei justamente essa questão do Grupo Gramado Parques e família Cagliari. Quem quiser entender um pouquinho melhor, tem lá também. A vertical de incorporação está contida dentro do FII Serra Verde, que detém 100% das cotas da empresa Gramado Parques Investimentos e Intermediações, GPK, responsável pela originação e desenvolvimento de projetos imobiliários de multipropriedade, a qual o HCTR possui duas operações, de CRI corporativo, CRI GPK e CRI GPK2. Lembrando, pessoal, que o fundo, além desses CRIs, tá, exposição diretamente nesses CRIs, tem posição no próprio Serra Verde também, que também tem exposição nessas operações. Entendeu? Aqui é dupla camada. Atualmente, a companhia é sócia majoritária de todos os projetos de seu portfólio, com exceção ao Gramado Termas, e conta com 7 empreendimentos em obras ou operação, nos quais 3 o HCTR possui operações de CRI pulverizado. Então aqui a gente consegue ver a tabelinha. A vertical de comercialização detém 100% das cotas da empresa Gramado Promoção de Vendas, GPV. Então aqui eles têm nova exposição, só que em vez de ser aqui no ponto 1, está aqui no ponto 2, tá vendo? Responsável pela comercialização de cotas de multipropriedade, administração hoteleira e operação de restaurantes dos hotéis. Já a vertical Parques Temáticos, aqui o ponto 3, detém 100% das cotas Brasil Parques Temáticos e Diversão SA. É responsável pela operação de parques temáticos do grupo. Atualmente, seu portfólio conta com 2 parques em operação na cidade de Gramado, o Snowland e o Aquamotion. Pessoal, o que eu preciso que vocês entendam aqui? Que tem várias operações com nomes diferentes, porque tem aqui verticais diferentes, empresas diferentes, mas vocês estão percebendo que é tudo dentro do mesmo guarda-chuva? Você tem um grande guarda-chuvão, e aí você vai tendo ali pequenas verticais embaixo desse grande guarda-chuva, e aí embaixo dessas verticais você tem mais algumas operações, mas tudo está dentro desse grande guarda-chuva. Então, quando a gente olha o portfólio inteiro do fundo, você vai ter aqui muita sobreposição, tá? Ele comenta um pouquinho dos parques e por fim aqui ele fala da vertical rodas gigantes, que era o ponto 4. Detém 100% das cotas da empresa Arc Rio Parques Temáticos e Diversão SA, que tem aqui duas rodas em funcionamento, uma no Rio de Janeiro
é localizada em Porto Maravilha, e outra em Foz do Iguaçu, localizada no Marco das Três Fronteiras. Pois bem, pessoal, então a gente viu aqui um pouquinho da operação do Gramado Park, né? E também do seu guarda-chuva desde lá de cima, onde tem a família Cagliari. Diante de tudo isso, para quem não assistiu o vídeo do Serra Verde, eu vou fazer aqui um comentário de novo sobre esse assunto. Mas lá está mais fácil de entender. Mas vamos aqui aos fatos na ordem cronológica. Então, no dia 18 de abril, foi feita uma Assembleia Geral de Titulares, a fim de deliberar sobre o vencimento antecipado das operações CRI Aquaprime, CRI Gramado BV, CRI GPK2 e CRI GVI, devido ao descumprimento pela Gramado Parques referente às obrigações definidas em contrato de cessão. Aí ele coloca aqui pra gente. No dia anterior à Assembleia, o escritório de advocacia que representa o Grupo Gramado Parques entrou em contato com a securitizadora, solicitando prazo para que a companhia pudesse apresentar um plano e proposta de pagamento aos detentores do CRI. Após a deliberação da Assembleia, os detentores do CRI aprovaram por unanimidade conceder o prazo até dia 2 de maio. Aos colegas advogados nessa situação, muita paz no coração, muita paciência, porque já participei de negociação com devedores. Era uma dívida relativamente alta, obviamente que não no tamanho do fundo imobiliário, mas é algo complicado. Pois bem, seguindo, desculpem o comentário fora do vídeo. Qual que era a contrapartida desse prazo solicitado? O compromisso por escrito da companhia em não realizar movimentos do ponto de vista societário jurídico, conhecido como standstill. Basicamente, pessoal, é não fazer ali troca de gestão, tá? Ou qualquer outro movimento abrupto. E a gente vai ver que isso aconteceu. Então, se liguem. Em nova deliberação, dia 2 de maio, os detentores dos CRIs se reuniram novamente a fim de colher atualizações sobre o processo de negociação entre a companhia e a securitizadora, e foram informados que a companhia apresentou um novo pleito de extensão de prazo para formalizar proposta de pagamento, uma extensão até dia 5. Tá? Então, ela pediu prazo, não ia conseguir apresentar, pediu outro prazo. Visto que durante a Assembleia do dia 2 de maio, foi acordado que no caso de não formalização do standstill, nova GT ocorreria no dia seguinte, e os detentores dos CRIs se reuniram no dia 3 de maio a fim de decretar vencimento antecipado das operações, ajuizamento de ação de execução de título executivo extrajudicial em face da Gramado Parques, execução das garantias, contratação do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, escritório com ampla expertise. Pois bem, o que aconteceu nesse meio tempo aqui desses dias? Teve a troca lá da gestão no Serra Verde. Quem quiser entender é o vídeo que eu estou citando. Então, diante disso, optaram por declarar que o vencimento antecipado e vão executar as garantias, que era algo que a gestão nos outros relatórios nem cogitava. Mas claramente aqui a gente teve uma briga entre a família Cagliari, as empresas e o fundo desembocou aqui na execução das garantias. No dia 11 de maio foi realizada nova assembleia do CRI Brasil Parques, onde os investidores também deliberaram pelo vencimento antecipado da operação. Então aqui mais um CRI nessa situação. Então basicamente aqui tem estrutura de garantias, predominantemente alienação fiduciária. Basicamente, pessoal, a gente vai ter que fazer um vídeo se isso aqui acontecer no estilo daquele do REC-R. Também é um vídeo que o pessoal gostou bastante, que é, ok, acessou a garantia, agora eu sou dono daquela garantia, que aí tem que ver qual que é. Aquela garantia vale o que no papel ela constava como garantia? Então, por exemplo, a garantia é um apartamento. O apartamento no laudo custa 200 mil. A mercado, eu vou vender, eu vou conseguir 200 mil? A grosso modo é isso que vai ter que ser analisado. Já tem aqui mais a tabela para finalizar essa questão. Então, aqui, nessa seção, abrimos a exposição total da hectare aos CRIs inadimplentes do Grupo Gramado Parques, marcados na curva, o quanto isso representa do saldo devedor da operação como um todo e qual é o status das renegociações. Então, aqui, pessoal, nessas operações que a gente comentou, o fundo tem uma exposição de 456 milhões. Quando comparado ao PL, valor relevante, vai dar ali o que? Uns 20%, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E aqui a gente tem os status. Então aqui
A maioria já vencimento antecipado, apenas uma aqui em negociação. Bom, situação delicada, situação que vale acompanhamento de perto para quem é cotista, principalmente aí quem tem um preço. Enfim, não vou falar de preço não, mas vale acompanhamento de perto. Circuito das compras, tem atualização interessante aqui também. A gente sabe que essa operação ela tem problemas, inclusive problemas na polícia, tem investigação em cima aqui desse empreendimento. Apesar disso, a gestão tem que tentar ali reavivar aquele local. Então, a gestão do shopping deu início a uma nova estratégia que visa realizar feiras nos moldes da antiga Feira da Madrugada dentro do complexo. Então, é trazer quem está na rua para dentro do shopping ali, né, da Feira da Madrugada, daquela estrutura que é o objetivo inicial. A campanha, então, consiste no aluguel de bancas a um preço social de R$ 350, 10 vezes inferior ao praticado na região, para que os comerciantes exponham seus produtos nas dependências. Legal, isso vai atrair, obviamente, uma demanda no começo muito grande. A questão é, se o preço justo é 10 vezes maior, então teria que ser 3.500, você vai atrair a pessoa no primeiro momento. Depois, para você conseguir chegar a esse preço de R$ 3.500, que é complicado, é um longo caminho. Mas eu acho que tem que fazer esse tipo de movimentação mesmo. Então ele coloca aqui que nas primeiras 24 horas ele tinha uma expectativa de 200 a 300 cadastros, bateu 1.000 reservas e em 2 dias chegou a 2.500 cadastros, sendo 80% de comerciantes externos que não detêm loja ou box no empreendimento. Obviamente que os 80% não vão ficar ali, né, locando quando o valor for reajustado, ele vai perder um pouco disso, mas se ele conseguir com esse tipo de propaganda, né, de evento e aumentando ali diminuindo a vacância, né, aumentando o número de box locado, vai ser interessante, algo a acompanhar também. Mudanças na DRE. Pessoal, vale a leitura, tá? Comentar sobre isso aqui em um vídeo público é um pouco complicado. Então leiam isso aqui detalhadamente. Eu vou destacar o último parágrafo. Neste formato é possível evidenciar que os waivers concedidos pelos titulares de cada CRI, em conjunto com a companhia cedente, adiam os efeitos no caixa, mas sem abrir mão dos mesmos, pois os valores não pagos pelas companhias são incorporados no saldo devedor e refletidos no resultado contábil, criando uma diferença apenas temporal entre o fluxo de caixa e DRE. Na teoria, tá certo. A questão é se vai pagar, né? Depois do waiver. Mas enfim. Remarcação do Serra Verde. Novamente, assunto tratado no outro vídeo. Basicamente, o próprio Serra Verde marcou os ativos que ele tem dentro dele a um preço muito baixo, uma queda de 98%. O HCTR remarcou o Serra Verde aqui dentro do HCTR em um valor maior do que o próprio Serra Verde se avalia. Então o Serra Verde está falando, eu valia R$100, agora eu valho 1. E o HCTR está falando, não, você não vale 1, você vale 20. Números fictícios, ok? Então tem essa discussão entre as duas gestoras, né? Então, buscando maior entendimento quanto aos números, a equipe da gestão da Hectare solicitou à administração lá do Serra Verde laudo de avaliação do fundo e até o momento da divulgação deste relatório não obteve acesso ao documento. Então aqui legal, tem que cobrar mesmo, é uma queda alta, mas depois quando receber tem que publicar aqui também, né? Seria bem interessante. Então aqui ele coloca um pouquinho da tese dele, né? Então ó, no último dia útil o Serra Verde estava marcado na carteira do HCTR ao valor de 5,41 e a mercado o fundo estava sendo negociado ao valor de R$6. Então ele está falando, olha, minha precificação está mais em linha com o mercado do que a precificação do próprio Serra Verde. Lembrando, pessoal, existe ali o conflito fundo, né, investidores, então todo o grupo ali, Deva, Versalhes, HCTR e a família Cagliari, que vai ser dona do Serra Verde, Gramado Parques, tudo que a gente acabou de ver acima. Pessoal, essa é a situação do fundo, tá? Então o fundo tem muitos problemas. Essa subida repentina me parece muito mais o fundo que estava num preço muito barato pelo problema que ele tem, mas eu não
gosto de problema, então a minha opinião aqui, nesse caso, independente do preço, tá? Eu entraria. Mas me parece muito mais um movimento de mercado onde tudo subiu e ele subiu junto. E agora, onde as coisas começam a se estabilizar, a gente pode notar uma tendência de queda, que foi o que aconteceu nos últimos dias. Obviamente vai ter dia que vai subir um pouquinho mais, vai cair um pouquinho mais, mas eu acho que é dali para baixo, ok? Obviamente que a própria frase já diz, eu acho. Aí, movimentação de mercado, preço, nem tem como prever isso. Então a gente tem que analisar os fundamentos. De acordo com os fundamentos, com todos esses problemas, você que é investidor, quer ficar no fundo? Se sim, beleza. Quer comprar mais cotas, aumentar sua exposição? Se sim, beleza. Quer vender suas cotas? Acredita que tem outras oportunidades melhores? Aqui está muito complicado? Beleza também. Mas você tem que estudar e entender isso. E aí, pessoal, a última coisa que eu quero destacar é isso aqui, que aí realmente é complicado. Aqui a gente tem, tá, a carteira do HCTR e aqui a gente tem um status, tá? A legenda está aqui bem pequenininha, então eu vou ler para vocês. Bolinha verde com checkzinho adimplente. Bolinha verde adimplente barra waiver. Adimplente barra waiver não, né? O waiver deveria ser. Ou seja, está ali em carência. Amarelinho em negociação. Em negociação é porque já está inadimplente? Ou não? Vai estar, já está em negociação. Acredito que já esteja inadimplente. Em vermelho, vencimento antecipado. Então ele colocou de um jeito um pouco para mitigar, né? Então a gente olha que primeiro que aqui a gente tem uma qualidade de imagem e só nas bolinhas aqui que a gente tem uma qualidade pior, né? Me parece. Vocês concordam comigo? Enfim, deixem aqui o comentário o que vocês acham e se inscrevam, por favor. Bom, então vamos lá. Basicamente, nessa primeira página, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações que estão adimplentes. Só. Aqui, adimplente em waiver, a gente já tem um monte, que são essas verdes sem marcação. Aí, olha o tanto que está em negociação, que eu entendo que é o quê? Está inadimplente, eles estão negociando o waiver, mas está inadimplente. E em vermelho, o vencimento antecipado, que vai ter que acessar a garantia. Então, muito complicado, né, pessoal? Aqui na segunda página, aqui no final melhora um pouco, que são mais operações adimplentes, mas tem mais operação aqui em negociação, mais vencimento antecipado. Então, complicado. Aqui nos fundos também a gente tem a mesma situação, vencimento antecipado, muita coisa em waiver, ó, a maioria, só 3 operações pagando aqui nos CRIs corporativos. Aqui até destaquei o CRI Carvalho Hosking, que ele colocou aqui que está em adimplente em waiver. Esse CRI estava inadimplente, ele estava precisando, na verdade, vender, né, ativos que estavam em localizações diversas, estava com dificuldade. O fundo, mês passado, nem comentou. Eu acho que até falei no vídeo, então acho que ele pagou, mas na verdade está em waiver também. Pessoal, são muitas operações, então eu posso confundir, tá? Estou puxando aqui pela memória. Aqui a gente também tem fundos imobiliários, Serra Verde, está envolvido ali naquela questão. Lembrando que mês passado ele vendeu aqui, né, um bom fundo. XBXO também o fundo não recebe, né, enfim, aqui é uma outra tese, mas quero dizer que é mais dinheiro investido que nesse momento não está rentabilizando. Enfim, pessoal, essa é a carteira, vocês já conhecem, vocês conhecem aqui, né, esse tipo aqui de classificação, enfim, esse tipo de coisa para mim poderia ser mais clara. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscrevam. E lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e comentário fixado. Beleza? Valeu!